Né? Deus, ele é maravilhoso porque ele nos visita. Ele fala conosco através dos louvores, através da sua palavra. Deus, ele está sempre presente nas nossas vidas. Graças a Deus, irmãos. Eu sempre falo, já era bom. Se já era bom, vai ficar melhor, né? Tudo com Jesus melhora, irmãos. Tudo com Jesus melhora. Se a sua vida já é boa, se você colocar Jesus na sua vida, vai ficar melhor. Amém? Irmãos, eu quero falar para vocês novamente, aqueles que não me conhecem, sou o presbítero Moisés Cavalcante. Às vezes as pessoas chegam no meio da live, né? E eu faço cultos regulares no meu lar, e aos domingos Deus colocou no meu coração para mim, né? Colocar na internet ao vivo. Amém, irmãos? Tem surtido um efeito positivo, maravilhoso. A igreja se sente em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando você faz um vídeo de um sermão, você coloca na internet e você se interniza ali. Então você fica ali para sempre, né? E isso é muito bom, muito maravilhoso, porque você acaba ajudando muita gente. Desde que você faça as coisas, irmãos, conforme a vontade de Deus. Se você fizer as coisas conforme a vontade de Deus, muitas das vezes eu chego com uma palavra aqui, na hora do culto Deus manda eu mudar. Eu mudo. Não tem porque eu estou aqui para obedecer, irmão. Eu não estou aqui, eu sou servo. Servo é escravo. Escravo, ele não tem vontade própria. Ele não tem vontade própria. Paulo fala assim, ó, se eu prego o evangelho, eu tenho que... Ai, se eu não fizer isso, né? Se eu fizer de boa mente, eu teria uma dispersação. Mas se caso não, e aí? A gente tem que fazer as coisas para Deus, irmão, da melhor maneira possível. Deus merece o melhor da gente. Então, se você hoje não consegue fazer o melhor para Deus, peça para Deus que Ele vai te ajudar e você vai fazer da forma melhor para Deus. Você pode até fazer para Deus o seu melhor, mas agindo sem a consciência, sem o conhecimento. Mas se você tem um conhecimento que você tem que fazer o melhor para Deus, faça, que Deus vai te abençoar. Amém? A palavra de hoje, irmãos, está lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o qual o evangelista Lucas falou, escreveu, pesquisou e estava aqui. No capítulo 24, do 3 ao 48, Jesus no caminho de Emaús. Gerando até um louvor aí, né? Que foi... abençoou aí a palavra, né? Então, irmão, não deixe vocês aí de acompanhar na leitura, para que vocês... para que o inimigo não lance seta no seu ouvido. Ó, o que ele falou não está dentro da palavra de Deus. Então, tal coisa. Ele está falando aí, mas não está na palavra. Então, você já tem que descartar. Entendeu? Para que isso fique em evidência no seu coração. Porque quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a Bíblia não está falando de você conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, mas sim exercer a palavra de Deus na sua vida. Porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus melhor do que qualquer pessoa, qualquer ser humano. Tanto que quando Jesus estava sendo provado no deserto, ele foi lá falar para Jesus, atentar Jesus com a própria palavra. Então, irmãos, e o diabo? Eu não sei se alguém discorda aí, eu não sei se o diabo ele é liberto, não é. Então, o conhecer a palavra de Deus é exercer na sua vida. Você pega a palavra de Deus, lê, você tem que ter a fé de acreditar naquilo e começar a exercer na sua vida. Amém? Então é assim que você molda um caráter santo na sua vida. Como a própria palavra de Deus fala de fé em fé, até chegar a medida perfeita do varão, que é Jesus. Porque nós temos que procurar imitar a Cristo. Cristo é o nosso alvo da perfeição. Ninguém nessa terra é perfeito. Todos nós, irmãos, todos nós seres humanos somos pecadores. E fomos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus não. Então Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos que olhar para Jesus e buscarmos a perfeição que está em Cristo. Amém? Vamos lá partir para a palavra então, dito isso. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava em Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que tinha acontecido, sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, dois discípulos de Jesus, irmãos, o mesmo Jesus
se aproximou e ia com eles. Lá no 16, 2 discípulos de Jesus estavam no caminho de Emaús conversando, apareceu Jesus, lá no 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E eles lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, tocais entre vós, e por que estáis tristes? Lá no 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas. Irmãos, esse Cleopas aqui, ele não era apóstolo de Jesus, os 12 apóstolos. Mas os irmãos, se os irmãos forem buscar no Evangelho, tem os 70 que Jesus manda de cidade, de lugar em lugar. Jesus, ele manda os 70 servos, de 2 em 2, e depois ele envia os apóstolos. Esse aqui é um dos 70, que eram também seguidores de Jesus. Ele não fazia parte dos 12 apóstolos, mas ele era um servo do Senhor e acompanhava Jesus. Amém, irmãos? E o Cleopas disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e crucificaram. Lá no 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhes disse, mestre lhes disse: honércios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começaram por Moisés e por todos os profetas, explicaram que dele se achava em toda a Escritura. Jesus fala para os dois: vocês são nécios. Os profetas não falou, Moisés não falou que esse Jesus ia morrer e depois ia ressuscitar? Já estava escrito. Vocês são nécios, vocês não entenderam? O próprio Jesus de vocês não falou isso daí? Lá no 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele lhe fez uma como que ia para mais longe. E eles constrangeram e dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomaram o pão, abençoou e partiu, e deu. Abriram-se os seus olhos. Irmãos, essa parte é uma parte que eu preciso que os irmãos infantizem na mente dos irmãos. Jesus sentou à mesa, pegou o pão, deu graças e partiu o pão. Na hora que Jesus partiu o pão, abriu os olhos daqueles discípulos. E eles falaram: é nosso mestre. Aleluia! É o nosso mestre. Aleluia! E abriram-se os seus olhos. E o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura ardia entre nós o nosso coração quando pelo caminho nos falavam, quando nós abrimos as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados e os 11 e os que estavam com eles, e os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido o partir do pão. Irmãos, os discípulos reconheceram Jesus pelo partir do pão, irmãos. E falando ele dessas coisas, ao mesmo Jesus apresentou
no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensando que ia algum espírito. E eles lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Tocai-nos e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disseram-lhes: tende alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou, comeu diante deles. Irmãos, o Espírito não come. E Jesus comeu aquele peixe e aquele favo de mel, para eles entenderem, porque eles ficaram perplexos, porque eles olhavam para Jesus e falaram: é o Senhor mesmo, nós vimos todo o sofrimento, mestre, nós vimos o Senhor pendurado, e que, meu Senhor, é o Senhor mesmo. Eles não entendiam, né? Lá no 44, irmãos, ele disse: são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, convinha que eu cumprisse tudo aquilo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e a nós profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós testemunhas. Irmãos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele tinha um RG. Jesus tinha um RG. Qual que era o RG de Jesus, irmãos? A característica que fazia com que Jesus era reconhecido. Jesus, quando ele... como que as pessoas conheciam Jesus? Porque Jesus, quando ele andava, irmãos, ele arrastava multidões. Jesus, ele arrastava multidões. Aonde ele chegava, as pessoas queriam estar com ele. Porque isso era uma marca que Jesus fazia. Jesus tinha essa característica, essa personalidade. Onde ele chegava, tinha gente doente, ele queria curar, porque ele sentia a aflição das pessoas. E isso ele fez durante todo o seu ministério. O apóstolo João, irmãos, no seu evangelho, no capítulo 21, lá no finalzinho, ele fala que se fosse colocar nos papel todas as obras que Jesus fez, não caberia na terra todos os milagres que Jesus fez. Então, irmãos, o que acontece? Hoje, nós percebemos que Jesus, que veio na terra, que nasceu, que teve o seu ministério, que morreu, ressuscitou o terceiro dia, ele continuou o mesmo, ele não mudou. Ele tinha a sua marca, ele tinha, irmãos, a sua característica. E isso, irmãos, os apóstolos que antecederam ele, que foram discipulados por Jesus, também tiveram essa marca. E eles carregaram essa marca. E eles carregaram isso no próprio DNA deles, porque Jesus assim colocou neles. Jesus os ensinou. Num dado momento que Jesus foi levado pelos seus algozes, irmãos, um dos apóstolos, chamado Pedro, acompanhou a prisão de Jesus. E aí as pessoas falaram assim para ele: ó, você não é um deles porque você parece com um deles. E aí Pedro falou: eu não, com medo. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque quando você tem a marca de Cristo, quando você começa a obedecer Jesus, Jesus forma um caráter em você. E você passa a ter o olhar de Cristo. Muitas vezes, irmãos, eu já estive em determinados lugares e as pessoas que nunca me viram falam assim: você é crente, você é cristão. E essa característica, os apóstolos, eles passaram às suas gerações que antecederam eles. Ensinaram e a igreja prosperou muito. Qual igreja que eu falo? A igreja do Senhor, a gente, irmãos. Porque a igreja de Cristo não é parede. Jesus não vai vir buscar parede. Jesus, ele vai vir buscar o povo dele. A noiva de Jesus é as pessoas. E essa igreja, ela prosperou muito. Até no ano de 265 após a morte de Cristo,
com Constantino, que fez da igreja e inseriu a política dentro da igreja, onde a igreja começou a perder a sua referência, perder o seu DNA, perder a sua marca, o seu registro, de que tanto ela preservava, irmãos. E é esse o ponto que eu quero chegar com os irmãos no dia de hoje. Cadê, irmãos, a igreja? Cadê a marca da igreja? Cadê, irmãos, o DNA que Jesus inseriu nos apóstolos, que os apóstolos inseriu naquelas pessoas que antecederam a eles, que a igreja do Senhor trouxe? Hoje, irmãos, nós vemos que a igreja, ela perdeu a sua essência. Antigamente, eu lembro que você via um cristão, você confiava naquele cristão. Você convidava esse cristão para entrar dentro da sua casa. Você pegava esse cristão, você ficava feliz de estar do lado do seu cristão, desse cristão. Quando você ia pegar um ônibus, que você via no ponto de ônibus uma pessoa, e que você reconhecia essa marca nesse cristão, você ficava feliz. Você ficava feliz quando você tinha um cristão do seu lado. Porque você sabia que Jesus estava ali do seu lado. Você sabia que o anjo do Senhor estava ali do seu lado. E que nada ia acontecer com você. Quando você via um cristão chegar numa loja, as pessoas lhe davam um crédito. As pessoas falavam assim, você quer comprar? Pode comprar, não tem problema. Você tinha crédito. Quando você chegava num lugar que ninguém te conhecia, as pessoas passavam a confiar em você imediatamente. Quando você carregava uma Bíblia embaixo do braço, e você andava por aí, as pessoas confiavam em você. Porque você carregava as marcas de Cristo. Você carregava a característica de Cristo. Você carregava o olhar de Cristo. E isso, irmãos, era uma maneira da gente identificar os cristãos. Isso era maravilhoso. Eu lembro, irmãos, que eu ia na igreja com a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ia assim com a minha mãe, chegava lá assim, eu olhava assim aquelas mulheres assim, tudo composta, tudo bonitinha, tudo com aquelas roupas decentes, os cabelos longos, irmão. Não tem coisa mais linda numa mulher do que um cabelo longo. Eu olhava aquelas mulheres com aqueles cabelos longos, eu ficava admirado. Eu olhava para o altar assim, para o púlpito, irmãos. Eu via aqueles homens de Deus ali, que eles refletiam o olhar de Cristo, aleluia. Eles refletiam o olhar de Cristo. E isso é uma marca da igreja. A igreja, irmãos, quando você chegava lá, você entrava triste e você saía alegre. Muitas das vezes você chegava na igreja com fardo pesado, e as pessoas que ali estavam, elas olhavam para você e reconheciam aquele fardo, e eles observavam, porque o Espírito Santo de Deus revelava para aquele povo que você estava passando por uma situação difícil. E aí eles te acolhiam, e eles oravam por você, aquele fardo saía de você, aquele fardo caía, aquele fardo se apartava de você, e você ficava tão em paz, e você saía dali, eles marcavam o seu nome e endereço num caderninho, e no outro dia, eles estavam lá na sua casa batendo palma para ver se te achava, para poder inserir você no corpo, para poder inserir você na igreja do Senhor. Irmãos, eu sempre falo, o altar da igreja é a vitrine da igreja. Ali, irmãos, é a nata da igreja. Ali tem que estar perfeito, ali tem que estar bonito, ali tem que estar conforme as escrituras sagradas do Senhor. E isso é uma marca que a igreja sempre teve. E hoje, irmãos, essa marca ela se perdeu. Hoje eu observo as igrejas, irmãos, meu Deus, como entristece meu coração. Como eu fico, sabe, irmãos, eu fico entristecido quando eu vejo determinadas igrejas, irmãos, as mulheres entrando na igreja de qualquer jeito, querendo servir, querendo entregar o seu culto de qualquer jeito. Não consegue nem cobrir o seu corpo direito, irmãos. Não consegue cobrir os quadris direito. Entra de um jeito lá com umas roupas, irmãos, que misericórdia. Os coitados dos irmãos que estão ali tem que estar focado fazer o culto de olho fechado, porque senão não consegue se conectar com o Espírito Santo.
O pessoal fazendo uns cultos e querendo entregar os cultos para o Senhor, irmão, de qualquer jeito. Agora é tal de pintar a parede de preto dentro de igreja, irmãos. Uma coisa horrível. O preto, irmãos, aquelas paredes pretas, irmão, para esconder o quê? A igreja tem que ser branca, irmãos. Tem que ser clarinha para você poder enxergar as pessoas. Para você poder sentir a presença de Deus naquele lugar. Um hospital, irmãos. Você vê que você chega no hospital, todas as paredinhas brancas, irmãos. Aqui não tem preconceito, irmão. Estou falando de coisas evidentes. Você chega no hospital, você vê aquelas paredinhas brancas, você senta ali, você começa a saber, puxa, aqui eu vou ser hospitalizado, eles vão cuidar de mim, eu vou sair daqui bom, em nome de Jesus. A igreja é a mesma coisa. Como pode agora o povo querendo pintando a igreja de preto, irmão, de preto? Que é isso, irmãos? Isso aí, você vai nesses tabacaria, tá tudo preto, os caras estão trazendo a tabacaria para dentro da igreja. Meu Deus, onde nós vamos parar, Senhor? Irmãos, tem um ditado no meu serviço que diz assim, ó: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muitas das vezes, irmãos, você não quer bater de frente porque você não quer perder a sua razão, você não quer ser a bola da vez. Mas foi inserido dentro da igreja do Senhor um tal de olha para Jesus. Isso tem em todo lugar, irmãos, olha para Jesus. E isso, irmãos, foi uma doutrina demoníaca que foi inserido dentro da igreja. Por quê, irmãos? Se você vai para a igreja para ter mudança de vida, por que quando você chega lá, você não quer mais ter mudança de vida? Se a própria igreja é para ter uma mudança de vida, você chega lá com todos os seus vícios do mundo, você chega lá com tudo aquela bagagem do mundo, você tem que deixar fora da igreja, e a partir dali você vai ser ensinado a ser um cidadão dos céus. Você vai passar a ser um cidadão dos céus. Mas para você ser um cidadão dos céus, aquela bagagem que você trouxe do mundo, você tem que deixar lá fora. Você não vai conseguir entrar no céu, irmãos, com a bagagem do mundo. Como a mulher de Ló, que ao sair da cidade de Gomorra, ela olhou para trás porque ela se arrependeu de tudo que ela tinha deixado e se transformou numa estátua de sal. E ela, irmãos, ficou lá. O seu marido e as suas filhas foram embora e ela ficou lá. Ela ficou lá com aquilo que estava dentro do coração dela. A igreja, irmãos, é para inserir no ser humano a mudança de vida, a mudança de comportamento. O batismo nas águas, irmãos, quando você entra na água por imersão e você sai, você morreu. O velho homem fica lá dentro e nasce uma nova criatura. E a partir dali, irmão, você vai ter uma nova vida com Jesus. E isso é necessário. Você nunca vai entrar no céu com a bagagem que você trouxe do mundo. Você não vai conseguir fazer isso. E hoje, irmãos, a igreja, ela perdeu essa característica da mudança. Porque muitos pastores, eles não querem perder os seus membros. Ele não quer, como o pai e a mãe, não quer confrontar. Não quer confrontar o membro. O membro, ele chega com os problemas do mundo, e aí o pastor fala, não, você fica aí de boa e tal. Eu posso fazer? Pode, porque ele não quer perder aquele membro. Irmãos, mal sabe ele que aquele membro já está perdido. Porque evangelho é mudança de vida, irmãos. Evangelho é boas novas. Evangelho, quando Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade, irmãos, é porque o que está aqui é a verdade. Você não está na verdade. Você está no mundo, você vem com a sua bagagem. Quando chegar aqui, você vai conhecer a verdade. Você não conhece a verdade. Porque se você conhecesse a verdade, você não estaria no mundo. Então você deixa a sua bagagem e entra na igreja, e você vai ser um copo vazio. Você vai ser cheio. Agora você não pode chegar na igreja, irmãos, com um copo cheio. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu entendo disso, eu entendo aquilo. Então por que você vai fazer na igreja? Você vai para a igreja para ser ensinado a ser um cidadão do céu. Você não vai para a igreja para ter dinheiro. Você não vai para a igreja para ganhar, para ser bem sucedido financeiramente, como algumas prometem. Irmãos, Jesus, ele não morreu para você ser rico. Jesus não morreu, irmão, para você ser rico. Jesus, ele não te promete que você vai ser curado das suas enfermidades, mas ele te promete que se você morrer, você vai ser um cidadão dos céus. E é isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar essa verdade, porque é essa verdade que está na Bíblia. E Jesus, ele nos ensina isso. Jesus nos ensina, irmãos, que você vai ser bem sucedido, certo? Que você vai ter fortunas à sua disposição.
que você vai, se você ficar doente, ele é obrigado a te curar. Onde é que está escrito isso na vida, da Bíblia, irmãos? Irmãos, eu queria falar uma coisa para os irmãos. Quando os irmãos vão fazer uma receita, quando nós vamos fazer uma receita, a minha esposa está aqui, ela faz cada receita maravilhosa. O que ela faz, irmãos? Uma receita. Você pega todos os ingredientes, existe os ingredientes e a forma de acrescentar item por item para que você tenha uma receita boa e aceitável. Você vai fazer um bolo, você dá a farinha de trigo, dos ovos, você precisa do leite, você precisa do açúcar, do fermento, você precisa de tudo isso. E é inserido na panela de forma, né? Existe como é que fala? Você não pode, você não pega o bolo, pega todas as coisas, taca dentro da panela e fala, não, é uma ordem que você faz. Existe uma ordem. E é por isso, irmãos, que eu sempre falo, para você ser um cristão, um cidadão do céu, existe uma ordem. Primeira coisa que você faz, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois você vai começar a se curar. Você vai começar a ser transformado pela palavra de Deus. Aí depois você vai ser batizado nas águas. E aí você vai ser inserido no corpo de Cristo, irmãos. E ali, quando você está sendo inserido no corpo de Cristo, Jesus está fazendo de você, gerando dentro de você, um cidadão dos céus. Aleluia. Jesus, ele começa através da sua palavra, inserindo dentro de você as normas para você se transformar num cidadão dos céus. Mas se você rejeitar essa receita, você não tem como você entrar no céu. Se você rejeitar a receita de Cristo, como que você vai entrar no céu se você não quer aceitar a palavra de Deus para te transformar, irmãos? Hoje nós vemos um monte de coisas erradas dentro da igreja e você não pode falar. Porque o pastor, se você falar alguma coisa, ele te põe para fora da igreja. O pastor, ele é bonzinho, alguns, né, irmão? Não estou falando de todos. Mas ele é bonzinho até você aceitar o que ele fala para você. Quando você passa a ser quando você passa a confrontá-lo com a própria escritura, você passa a ser inimigo dele. E você já não é mais bem-vindo lá dentro da igreja. E muitos pastores, o que ele fala? Fala, irmão, o que você poderia fazer? Você pega a sua família e procura uma igreja que está mais em conformidade com o seu pensamento. É isso que ele fala para você. E é isso que Jesus quer, irmãos. Porque por esse motivo que hoje nós temos milhões e milhões de igrejas abertas com pessoas sem condições nenhuma de estar na liderança. Irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 13, fala assim, mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que se disseram irmãos, forem devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ou com tal nem comais. Por quê? Que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julguei vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Então tirai, pois, dentre vós esse iníquo. A Bíblia fala, irmãos, que nós, com as nossas atitudes, nós passamos a julgar o mundo com as nossas atitudes. Mas Deus, ele quer que nós julgamos os que estão de dentro, não os que estão de fora, porque o mundo, Deus já vai julgar. Mas nós, cristãos, nós temos que julgar os que estão de dentro. Porque dentro da igreja hoje, irmãos, existem pessoas que não pagam ninguém. A pessoa avarenta. Um monte de gente que está com o nome no Serasa, não paga ninguém. Transformando o cristão numa imagem terrível. Uma imagem horrível. Pessoas avarentas. Pessoas maldizentes. Pessoas que, sabe, irmãos, que beberrão, gente beberrão dentro da igreja, sabe, idólatra, um monte de gente idólatra dentro da igreja, gente avarenta, gente presunçoso, e essas pessoas, irmãos, não vão fazer parte dos cidadãos que vão morar no céu, porque não é essa receita que Deus quer. Deus quer que você deixe sua bagagem e passe a ser uma nova criatura, mas se você aceitar, você quer ter razão, ou você quer ser cidadão do céu? Porque tem muitas vezes pessoas que você quer debater, né? Você quer ser cidadão dos céus, ou você quer ter razão e ficar aí para o inferno? Irmãos, a Bíblia, ela não é para ser discutida, é para ser obedecida.
Jesus, ele não pode ser somente o seu Salvador. Para ele ser o seu Salvador, ele tem que ser o seu Senhor. E se Jesus é o seu Senhor, você é escravo dele, você é servo dele. E servo não pode falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Simplesmente tem que obedecer. Tem que obedecer a palavra de Deus. Se você não quer obedecer a palavra de Deus, irmãos, você está perdendo tempo dentro da igreja. Você está perdendo tempo porque você não consegue permitir a transformação. Você sofre, suas famílias sofrem, e no final você não vai subir para o céu. Porque a própria palavra de Deus fala assim, ó, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E se você crê, você tem que trazer e formar em você um cidadão do céu, um caráter cristão. Aí tem muita gente que fala assim, irmão, mas está falando de roupa, o irmão está falando de vestimenta, o irmão está falando de cabelo. Mas então quer dizer que se você está com uma roupa bonita, uma roupa longa, e você fazendo coisa errada, não é isso, irmãos. O que eu estou querendo dizer para você, é que se você está cheio de Jesus, se você está cheio de Deus dentro de você, você tem que externar essa santidade para fora. Você não pode falar que você está santo por dentro e você mostrar por fora que você não está santo. Se você está com uma vestimenta que chama a atenção dos homens, se você está com uma roupa que chama a atenção dos homens, muitos homens, irmão, não se controlam. A maioria dos homens se controla, mas tem uma parte dos homens que não se controla. Quando ele vê uma mulher que com a sua silhueta não se controla. Então, uma forma de você exercer o amor de Deus, de Cristo, é você também andar de forma aceitável, para que esses homens não se sintam atraídos por você. Porque a sua vontade é ir para a igreja para atrair homem, ou para entregar o seu culto a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sempre falo, irmãos, você quer ter razão ou você quer ser cidadão do céu? Se você quer ter razão, irmão, fique com a sua razão. Mas se você quer ser cidadão do céu, a palavra de Deus, ela precisa te corrigir. A palavra de Deus, ela corrige ela corrige todos nós. Ela precisa nos corrigir, ela vem nos confrontar. Irmãos, eu sempre falo, por que a igreja perdeu a sua identidade? A identidade da igreja hoje, ela perdeu. Jesus, ele tinha a identidade dele, e aonde ele ia, ele era reconhecido pelas suas atitudes. Os apóstolos, eles tinham as suas identidades. Mas aonde eles estavam, as pessoas reconheciam eles, porque eles tinham um proceder, eles tinham um parecer. A forma que eles andavam, a forma que eles se comportavam, cria uma identidade na pessoa. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, do passado, ela também tinha uma identidade positiva. Mas isso hoje, irmãos, nós não vemos mais. Irmãos, você vê uma pessoa na rua, você não reconhece mais que ela tem uma identidade de Cristo. Você não reconhece mais os cristãos na rua. Esses dias aí, 20 e poucos pastores presos. Saíram um algemado lá do Senado, lá do Congresso, não sei. 20 e poucos pastores presos pela Polícia Federal, irmãos. Que coisa feia, irmãos. Que coisa terrível. A palavra de Deus fala assim, ó. Ai daquele que vier o escândalo desse evangelho. Ai daquele que através das suas atitudes trouxeram o escândalo desse evangelho. Melhor seria pendurar uma pedra numa pessoa e se lançar ao mar. Irmãos, nós não temos que temer o homem. Porque o homem só pode matar a carne. Nós temos que temer a Deus. Porque pode matar a carne e lançar a carne e o espírito no inferno. Nós não temos que temer ao homem. Nós temos que temer a Deus, irmãos. Ó, depois que vieram com uma conversa que ter temor a Deus não é medo. E depois que vieram com uma tal de conversa que tem que olhar para Jesus, a igreja foi assim, ó, ladeira abaixo, assim, ó. Porque, irmãos, como que pode, ó? Eu vou ler aqui, irmãos, as características de um pastor. E os irmãos, observem aí do outro lado, em nome de Jesus, ó. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7, fala assim, ó. Esta é uma palavra fiel. E se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O pastor tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Irmãos, ó. Eu não vou nem entrar no mérito de irrepreensível, tá? Eu já vou entrar aqui no marido de uma mulher só. Tem pastor aí no quarto casamento. Tem pastor aí
trocando de mulher que nem troca de paletó. Aí eu te pergunto, irmãos, quando chegar uma família lá com problema, quando chegar um casal com problema lá com esse pastor, for lá fazer uma pastoral, chega lá, pastor, tô com problema com a minha mulher aqui, pra mim não dá, ó, não dá, pastor, pra mim mais. Aí o pastor vai aconselhar como se ele já tá no quarto casamento. Se ele falar pra aquele homem ali, não, rapaz, você tem que ficar, porque a Bíblia fala que você não pode separar mais, que seu casamento é uma só vez. Aí ele olha pra você e fala assim, ó, o senhor tá no quarto casamento, você vai falar isso pra mim, pastor? Por isso, irmãos, que o evangelho é para ser vivido. A hipocrisia ficou lá nos escribas e nos fariseus. Nós aqui temos que pregar o evangelho com a nossa vida. Falo para os meus filhos aqui, irmãos. Eu falo, a faculdade da vida é nosso lar, a nossa casa. Não adianta você ser uma pessoa lá fora e aqui ser outra. Você tem que fazer a mesma coisa que você faz aqui na sua casa lá fora. E eu vejo aí, meu irmão, pastores que não tem condições nenhuma de ser obreiro, nem diácono, nem nada. Tem que sentar. Irmãos, ó, marido de uma só mulher, vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, aptos para ensinar. Tem pastor aí, irmãos, que não sabe nem abrir uma Bíblia, não sabe nem achar uma palavra dentro da Bíblia. Tem pastor aí, eu não estou falando para você ir para fazer faculdade de teologia, mas você buscar o conhecimento para você poder instruir, lógico que tem. Se você não sentar para aprender, como é que você vai ensinar suas ovelhas? Como é que você vai ensinar suas ovelhas se você não senta para você aprender o evangelho? Faz um cursinho básico de teologia, não precisa você fazer uma faculdade, mas faz um cursinho básico. Não quer fazer um cursinho básico? Aprenda na sua igreja, suba os degraus, seja obreiro, diácono, presbítero, depois vem pastor. Tem gente aí, pula todas essas etapas, já vira pastor. Depois fica aí, irmão, dando novidade, não consegue fazer a obra do Senhor, leva sofrimento para a mulher, para os filhos, porque ele não consegue fazer aquilo que ele se propôs a fazer. É verdade? Ó, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado muito ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, porque tendo seus filhos a sua sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado ele da igreja de Deus? Não neófito, que seria não novo de evangelho, para que não se soberbeça, não caia na tentação do diabo. Convém também que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta do laço do diabo. Irmãos, um pastor tem que ter um bom testemunho dos que estão de fora. Irmãos, um pastor de igreja, ele é a referência da igreja dele. Se ele, irmãos, ele não preenche esses requisitos, como que a igreja dele vai estar? Como que ele vai poder trazer um ensino? Como que ele poderia trazer uma repreensão para a igreja se ele não tem essas características? Porque isso aqui é a receita para se formar um pastor. Isso aqui que eu acabei de falar para os irmãos é uma receita para que um pastor ele tem que ter esses atributos. E nós, irmãos, nós não somos capacitados para colocar isso aqui de lado. Quem sou eu, irmãos, para poder falar para o senhor assim, para vocês assim, ó, isso aqui é coisa do passado. Pastor, ó, irmãos, tem pastor no quarto casamento, tem pastor solteiro. Eu não vou nem entrar no lado das mulheres, porque se para ser pastor, a Bíblia fala que tem que ser homem, não mulher. Tem que ser homem, mas não é qualquer homem. São alguns homens. Irmão, você pode exercer o pastoreio, você não pode exercer o pastorado. Qualquer pessoa pode exercer o pastoreio. O que é o pastoreio? Ensinar. Viver o evangelho, ensinar com a sua vida. A mulher pode exercer o pastoreio? Pode. Um adolescente pode exercer o pastoreio? Pode. Um idoso pode. Qualquer pessoa pode exercer o pastoreio. Mas o pastorado, aí entra aqui, irmãos, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado muito ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tenha os seus filhos sob total sujeição, com modéstia. Porque se alguém não governa bem a sua própria casa, como terá
cuidado da igreja de Deus. Não neófito, para que não se soberbeça e não caia na tentação do diabo. E convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta do laço do diabo. Irmãos, analise o seu pastor. Se o seu pastor tiver esses atributos aqui, irmãos, glória a Deus, ele vai levar você e ele vai entregar nas mãos de Jesus. Irmãos, se o seu pastor tiver esses atributos aqui, que nós não temos, nós como igreja, nós não temos o direito de falar assim, ó, isso aqui é coisa do passado. Irmãos, isso aqui é uma receita de Deus para um pastor. Então o pastor que não tiver enquadrado aqui não pode ser pastor. Ele pode exercer o pastoreio? Pode. Ele pode ser um evangelista? Pode. Ele pode ser um diácono? Pode. Ele pode. Mas pastor não, irmãos. Porque pastor é a vitrine da igreja. E por causa de pastores que não têm esses atributos, é que a igreja está do jeito que está, irmãos. Porque o camarada, ele entra aqui, metade desses atributos aqui ele não tem. Quando ele vai levantar um outro pastor, ele já levanta um pastor que tem menos atributos que ele, porque senão ele vai ficar envergonhado. Como que eu não tenho esses atributos, vou levantar um pastor que tem? Para todo mundo começar a olhar os meus efeitos e falar, poxa vida, meu, o pastor levantou outro pastor, o cara está no primeiro casamento. Irmãos, eu estou 30 anos com a minha esposa. Foi fácil para mim ficar 30 anos com a minha mulher? Não, pergunta pra minha mulher se foi fácil pra ela, se teve momentos da vida da gente que a gente não pensou em desistir. Claro, mas nós permanecemos fiéis um do lado do outro, por quê? Porque, irmãos, você unir uma pessoa com outra pessoa não é fácil, porque cada um tem um pensamento. Mas, irmãos, a gente faz de tudo para ficar junto, porque a gente quer ser exemplo. A gente quer dar exemplo para os nossos filhos. Por isso que eu estou com a mesma mulher há 30 anos. Eu nunca casei com outra mulher. Ela nunca casou com outro homem. Quando eu falo por aí que eu tenho uma mesma mulher há 30 anos, um só casamento, as pessoas até se espantam. Quando eu falo para as pessoas, eu não tenho tatuagem. Você não tem tatuagem. Ai, você é cafona. Deixa eu ser cafona. Deixa eu com a minha mulher há 30 anos. Eu sou cafona. Tudo bem, não tem problema. Mas eu sou um cidadão dos céus. Aleluia. Aleluia. Eu sou um cidadão dos céus, irmãos. Glória a Deus por isso. Nós não podemos aceitar qualquer coisa. Irmãos, quando você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico errado, ou te dá um diagnóstico, você vai, sempre procura a opinião de outro médico antes de você entrar na sala de cirurgia. E por que quando você vai num lugar e você entra numa igreja, você aceita qualquer um te guiar na sua vida espiritual? Por isso, irmãos, que as igrejas estão do jeito que está. Por isso que as igrejas estão do jeito que está. As pessoas fazendo anarquia dentro da igreja, panelinha dentro da igreja. O Espírito Santo, irmãos, passa longe de lá. É mulher com o cabelo raspado, com calça de bailarina, dançando no púlpito, irmão, assim, um negócio horrível de se ver. Irmãos, nós temos que externar santidade. A Bíblia fala assim, sejais santos como aquele que te chamou é santo. Se Jesus que te chamou é santo, você tem que ser santo como Ele. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que pisar nas mesmas pisaduras que Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que nós não vemos mais na igreja paralítico andar. Por isso que nós não vemos mais na igreja cego andar, cego ver. Por isso que nós não vemos mais as pessoas serem libertas dos seus fardos da igreja. Porque a igreja, irmãos, ela perdeu a sua identidade. Jesus, onde ele ia, ele tinha sua identidade, as pessoas reconheciam Jesus. Olha lá, ó, aquele é Jesus, porque ele amava, ele curava, ele atendia essas características que formavam Jesus, a sua identidade. Aleluia. Os apóstolos, a mesma coisa. A igreja, até no ano de 2065, perdão, irmãos, até o ano de 265, até o Império Constantino inserir a política dentro da igreja, a igreja, irmão, só crescia. Onde era perseguida, ela era crescida. Era perseguida, mas ela crescia. Eles matavam os cristãos, mas no outro dia você matava um cristão, que no dia tem dois. E o Espírito Santo atuava, irmãos. A igreja primitiva, as pessoas viam milagres. A sombra dos homens de Deus, a sombra curava. Ah, irmão, mas isso é coisa do passado. Não, irmãos, Deus é o mesmo.
Deus é o mesmo, nós que mudamos. Nós que mudamos. Irmãos, quando você vai fazer faculdade de Direito, você é obrigado a ler todo o Código Penal e depois você faz uma prova. Quando você termina, você é bacharel. Aí você vai fazer uma prova da OAB. Se você passar, você vira advogado, senão você é bacharel. Tudo que você vai fazer hoje tem suas regras. A igreja também tem suas regras. É que nós, irmãos, deixamos essas regras de lado. A igreja perdeu a sua essência. Perdeu, irmãos. A igreja perdeu, irmãos, a sua essência. Hoje, irmãos, nós não vemos mais a igreja fervorosa como nós vimos antigamente. Jesus, quando ele fazia as coisas, ele tinha uma marca. Os apóstolos também. E hoje a igreja perdeu isso daí, irmãos. Infelizmente, ele perdeu, irmãos. Irmãos, para finalizarmos, lá em João 13,35 fala assim, ó: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Irmãos, uma das maiores características que Deus colocou, que Jesus determinou para a igreja: amar uns aos outros. Quando você ama, você se submete. Quando você ama, você não deseja o mal. Quando você ama, você não quer que o seu irmão sofra. Quando você ama, você quer fazer para o seu irmão aquilo que você quer fazer para você. O amor, irmãos, é a fórmula da vitória do cristão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, primogênito, para morrer por todo aquele que nele crê. Lá em João 14,16. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito para morrer por todos nós. Ele nos amou primeiro. Mas nós, irmãos, precisamos e há necessidade que nós venhamos a exercer a sua palavra nas nossas vidas. Porque os escribas e os fariseus, eles pregavam a lei de Moisés, o Torá, mas eles nunca queriam fazer, eles não queriam fazer aquilo que a própria Torá falava que tinha que fazer. E hoje nós vemos assim, líderes que falam, mas não vivem. E por isso que a igreja está sem a sua marca. Por isso que a igreja perdeu um pouco a sua marca, por causa disso. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar para os irmãos. Se os irmãos se sentiram ofendidos, às vezes eu falo um pouco mais alto, os irmãos me perdoem, amém? Porque às vezes a gente se altera aqui, mas é tudo coisa assim, tá? Não se sintam assim, não fiquem magoados pela maneira que eu falei, não. Porque o meu desejo, irmãos, é trazer o alerta para as pessoas. A minha vontade é alertar as pessoas. Porque, irmãos, se você sabe como Deus quer que você haja, se alguém falar para você agir diferente, você não aceita. Por isso que todos nós temos que buscar conhecimento de Deus. O próprio Jesus fala: meu povo sofre e padece porque falta conhecimento e falta entendimento. Nós temos que crescer no amor, na graça e na ciência. E no conhecimento. Nós temos que buscar ter o conhecimento de Deus, porque só assim nós seremos um cidadão do céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero falar para você aí do outro lado, se você tem desejo de aceitar Jesus, de passar a viver a sua vida com Cristo, levante a mão aí que nós iremos fazer uma oração por você. Mas se você não quiser, não tem problema, nós pediremos a Deus para que Deus possa te fornecer uma nova oportunidade, amém? Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a mão aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui, Senhor, diante de Ti, Pai amado, uma pessoa que quer se entregar para Ti, Senhor, quer abandonar o velho homem e passar a viver, Senhor, segundo os Seus preceitos. Senhor, perdoa os seus pecados, faz morada no seu coração através do Seu Espírito Santo, Pai. Abençoa ele, Senhor. Não deixa que ele venha se desviar. Arranca, Senhor, todos os maledicências da sua vida. Ó Senhor, eu te peço para que o Senhor faça morada na sua vida e esteja com ele todos os seus dias. Eu te peço, Pai amado, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, todos vocês que quiserem
fazer perguntas para mim, quiser conversar comigo, pode me chamar aí no particular que eu atendo, tá bom? Que Deus abençoe. Vocês tenham uma ótima semana. Até domingo que vem, às 18 horas. Levante as mãos para cima para mim finalizar. Já estamos 19h11. Me perdoe novamente em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus. Até domingo que vem às 18 horas.